Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Glória ao Senhor nosso Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas no capítulo de número 12. É uma mensagem de Jesus Cristo que todos nós já ouvimos, mas eu tenho certeza que, como nós temos um ditado de que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e todos os dias a gente precisa meditar, como foi lido ali pelo nosso irmão Washington, que o varão que a pessoa tem prazer na lei do Senhor, ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus também disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e a palavra de Deus jamais vai nos ser cansativa e nem tampouco exaustiva, no sentido de que já aprendemos tudo e jamais ela falará com nós, porque tudo que já for falar a gente já sabe. Tediosa, não. Então vamos meditar na palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar em nossos corações. Lucas capítulo de número 12, versículo 29, 30 e 31. Lucas 12, versículos 29, 30 e 31. Jesus está dizendo: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Queridos, Jesus está falando aqui, mas ele mesmo já fez essa pergunta quando tinha ali aproximadamente 5.000 pessoas, 3 dias já sem comer no deserto, ele pregando, e ele vai e pergunta para os discípulos: uai, o que vocês têm para comer e para essa multidão se alimentar? O próprio Jesus fez essa pergunta, ele fez essa pergunta para os discípulos. Então Jesus não está falando necessariamente da gente não poder perguntar, né? O que a gente vai comer? Tinha tio João, que a mamãe sempre, às vezes, brigava com ele. Aí a discussão normal de irmão boa, porque ele terminava de almoçar com a barriga cheia, espalitando os dentes, já começava: ei, nego, o que a gente vai comer para jantar, hein? Ô, João, pelo amor de Deus, você acabou de almoçar, rapaz, bora esquecer, mas deixa Deus pra... Não, porque qualquer coisa a gente compra logo um peixe, a gente já compra uma carne, vai ser o quê? Vai ser carne, vai ser peixe, carne do sol, carne fresca, já querendo saber o que ia ser de cadáver pro jantar. Ele tomava café, já pensava no almoço, almoçava, já pensava na janta, jantava, já pensava no almoço no dia seguinte, sentado na mesa mesmo: e amanhã aí nós vamos comer o que meio-dia? Então, essa pergunta não é pecado, isso aí não é pecado, é sobre isso que Jesus está falando. Quando Jesus explica, porque ele fala e ele vai explicando para nós, no versículo 31 a gente tem uma noção do que Jesus está realmente falando, que é, no versículo 29, no versículo 30 na verdade, ele já fala: pessoas gentis, ou seja, pessoas que não têm nenhum contato com a religião que ele está apresentando naquele momento, que é o Deus Yahvé. E ele veio falar desse Deus, como o nosso irmão Eliel bem trouxe hoje. Ele veio testemunhar de quem é Deus. Ele conhece o Pai, ele mesmo diz isso: eu conheço o Pai, ninguém conhece o Pai, eu conheço. E a quem eu quiser revelar, eu revelo. Então, as pessoas que não têm contato, que se perderam no contato com esse Deus Criador, nós cantamos aqui: guarda o contato com teu Salvador, para que a nuvem do mal não venha te cobrir. As pessoas que perderam são as pessoas gentis que Jesus está falando aqui, pessoas distantes desse contato com Deus. Elas vivem uma vida vazia. É isso que Jesus está falando. E nessa vida vazia delas, elas buscam preencher com coisas que não devem ser prioridades e que não são prioridade. Então elas buscam preencher possuindo mais, tendo mais, e a vida dessas pessoas é voltada nessa inquietação que Salomão vai dizer em Eclesiastes, que é trabalhar para o vento. Por quê?
Uma vez que a pessoa morre, fica tudo aí, a pessoa não leva absolutamente nada, juntou tanto. Inclusive, nesse mesmo capítulo, anteriormente, alguém vai dizer para Cristo, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus vai dizer, quem me colocou como repartidor de herança? E Jesus vai contar a parábola justamente de um rico que produziu muito, abriu celeiros, aumentou os celeiros, encheu. E disse, alma, você tem alimento aqui para comer e beber por anos e anos. Descansa, come, bebe e fica em paz agora, porque você tem comida por um bom tempo de vida. E aí, a voz de Deus vai dizer para aquele rico insensato, Nécio, hoje ainda a sua alma vai ser pedida, ou seja, hoje ainda você vai morrer. E o que você guardou, para quem vai ser? Porque você não vai lograr de absolutamente nada que você trabalhou tanto para juntar, você não vai lucrar, porque você vai morrer hoje. É a parábola que Jesus conta do rico insensato. Então, em seguida ele vai falar esses mandamentos que nós acabamos de ler. Então não é uma coisa simples, tipo, você precisa trabalhar para se alimentar, você precisa trabalhar para se vestir, nós precisamos, né? E essa preocupação do dia a dia, não é sobre isso que Jesus está falando, de nós nos preocuparmos em trabalhar para se vestir, para comer, para fazer o bem ao próximo. Jesus está falando de uma vida vazia, que tudo o que se resume é exatamente apenas essa inquietação. Se resume a isso aqui. Esse aqui é o problema que Jesus está falando. A pessoa tem como prioridade isso. E aí a gente vai ver, em vários casos, várias situações no mundo, que não precisa nem ser crente hoje, não precisa nem ser cristão e ouvir os mandamentos de Jesus Cristo para ver o problema de muitas pessoas que negligenciam a família por conta disso, o excesso de trabalho, negligencia o casamento, negligencia a vida, negligencia a própria saúde. O professor lá do curso, ele estava falando de um amigo dele, trabalhava em uma empresa, não vou falar o nome porque eles estão em processo contra essa empresa, e ele está todo tomado de hérnia de disco. É um camarada de 30 e poucos anos e está todo acabado, todo arrebentado. Porque ele nunca priorizou a saúde dele. Ele não priorizava a vida dele. Ele se matava pegando altos pesos lá, nessa empresa que ele trabalhava, e agora ele está todo arriado. A coluna já não presta para mais nada. E isso é o que Jesus está falando, não prioriza. O corpo é mais importante que o alimento. Eu preciso conseguir alimento, mas seu corpo é mais importante que o alimento. Calma. Tenha paciência. Não se mate, não se destrua, porque não adianta nada. Você ter comida se seu corpo se acabar. Não adianta nada. Seu corpo é mais importante, sua vida é mais importante que o alimento, e seu corpo é mais importante do que a vestimenta. Que adianta se vestir bem se o corpo está todo arrebentado? Você pode vestir uma pessoa que morreu de Armani. Não serve de nada para ela, tá morta. Pode pegar uma roupa lá, da mais cara do mundo, da grife mais cara do mundo, e vestir um corpo morto. Aquela roupa ali não tem significado algum para aquela pessoa. O corpo já tá morto, vai apodrecer. Aquela roupa vai ser toda comida de bicho, porque não presta. O corpo acabou. É mais importante o corpo do que a vestimenta. É mais importante a vida do que a comida. A pessoa preparar um banquete todo e ela morrer, ela não vai comer uma colher daquela comida. A vida é mais importante. É isso que Jesus está falando sobre prioridades. E, como eu disse, não precisa nem ser crente para você ver a tragédia que é quando a pessoa prioriza aquilo que não deve ser prioridade. Né? Essas coisas são bens que, por mais que são importantíssimos e são necessários para manter justamente o corpo e a vida, são secundários, porque a prioridade é o corpo e a vida. Então, na própria, não precisa nem ser crente para você saber que prioridade é o corpo e a vida. É acima do alimento e da vestimenta. É ou não é? Então, o corpo e a vida é prioridade. A casa pegando fogo. Você tá no banheiro. A chama começa a acender. Você tá pelado, você tem que correr. Não adianta você entrar no quarto pegando fogo para tirar uma roupa de lá, senão você vai se queimar todo e morrer. Queimado. Fuja pelado. Você tem a oportunidade de fugir pelado, fuja pelado. Depois você se veste. Seu corpo é mais importante. Rola qualquer coisa e some no mundo. A comida é a mesma coisa. Entendeu? Se não dá ali
igual às vezes em situação de guerra, tal, a bomba cai lá, em caminhão, essas coisas. Você pode entrar numa floresta, numa coisa, comer erva, comer inseto. O importante é mais a vida do que o alimento. Mas aqui Jesus vai dizer para nós que estamos nele uma coisa muito mais até importante do que o corpo e do que a vida, que é buscar o reino de Deus. Que é buscar o reino de Deus. Para nós Jesus vai dar a ordem que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. E Paulo vai dizer para nós, em Romanos 14:17, que o reino de Deus, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Novamente o contraste, ele estava falando lá de comida e bebida, e em seguida ele vai falar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E Paulo entende em cima disso, e ele vem cá e diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu gosto mais da outra ordem que tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí de quem é assim? Meu é justiça, paz e alegria. A de tua, teu. Aí tá, verso 16, né? 17. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então tá. Então bora justiça, paz e alegria. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não existe restrições sobre o que comer, sobre o que beber. A gente não pode comer carne de porco. Não existe isso no reino de Deus, né? O crente em Jesus, ele pode comer carne de porco se ele gostar, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não come. Pode comer carne de boi, carne de carneiro. Pode comer grilo assado. Pode comer larva até, se ele quiser. Se ele não gosta, ele não come, né? Ele pode comer verdura, só verdura, pode, se não quiser não come também, é assim. O reino de Deus não tem uma restrição alimentar, uma dieta alimentar igual o judaísmo tinha e outras religiões podem até ter. O reino de Deus não é comida nem bebida, não se resume a isso. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, justiça, que nós devemos buscar em primeiro lugar esse reino de Deus. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, acima da comida. Então, se você vai trabalhar, porque precisamos trabalhar para ter o que comer, para ter o que vestir, para viver em sociedade. Até porque é justo trabalharmos. É uma das coisas justas. Então, justiça vem exatamente tanto de fazer a vontade de Deus, e quando a gente fala assim é muito genérico, algum espertinho pode aparecer, como diz lá na parábola do bom samaritano, Jesus prega para justificar a si mesmo, que o cara pergunta, e quem é o meu próximo? Para querer se livrar da responsabilidade de ajudar o próximo, que Jesus falou. E quem é o meu próximo? Tipo assim, eu não sei, dando uma de Joãozinho sem braço. Alguém também pode perguntar, e qual é a vontade de Deus? Com a Bíblia, que 66 livros aqui, mas é muito complexo para me procurar ponto a ponto. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a gente ouvir Jesus, a vontade de Deus é a santificação, mas, em primeiro lugar, essa justiça aqui, que é a vontade de Deus para nós, é uma justiça ética. É aquela coisa de você fazer o que é certo, porque é o certo a se fazer. Então, em primeiro lugar, você deve buscar ser uma pessoa justa, acima de qualquer coisa. Porque nessa busca frenética é onde surgiu o que nós citamos aqui hoje. As pessoas que eram escravos ali, os judeus, foram libertos e no tempo de Cristo já estavam escravizando os pobres. Porque eles não tinham justiça. A opressão aos pobres, o desprezo, um ser humano se impor sobre o outro, destruir outro, matar outro, pintar o sete, porque falta justiça na consciência das pessoas. E as pessoas acham justo, inclusive, fazer isso em nome do poder, em nome do dinheiro, em nome da fama, em nome de muita coisa errada. As pessoas desafiam isso. E Jesus está dizendo, não busque a fama em primeiro lugar, não busque dinheiro em primeiro lugar, não busque riqueza em primeiro lugar, porque você pode quebrar o princípio da justiça fazendo isso. Então, em primeiro lugar, você busca a justiça. Você pode ricar, pode prosperar, pode ser famoso, desde que você, em primeiro lugar, é justo. É justo. Uma coisa assim que eu estava falando, meditando aqui sobre a justiça, é uma coisa simples para a gente ter uma noção,
Esses camaradas que tiram o negócio da moto para ficar nesse barulho. Chato, incomodativo. É falta de justiça. Ah, mas por que falta de justiça? Porque, ó, você imagina, uma pessoa que passou o dia todo com enxaqueca, tem N problemas. Aí ela tomou uma medicação, deitou. 11, meia-noite. Pensa que não, que ela tá quase pegando sono, passa aquele cara com aquela moto. Na porta da rua. E a pessoa toma aquele susto. Às vezes até enxaqueca volta. Não é justo com aquela pessoa. Por quê? Se ela tivesse na mesma situação, é só ela pensar. Então tá aí a falta de justiça de uma coisa tão simples. Que a pessoa devia fazer o certo, porque o certo é se fazer. Quando você compra uma moto, ela não vem com aquele barulho. Porque não é correto. Então você não põe. Então, às vezes as igrejas antigamente já falavam, isso aqui tal coisa é pecado. Mas por que é pecado? Olha a explicação. Então, porque não é justo. Não é correto a se fazer. Então, em primeiro lugar, você busca justiça. Busque ser justo, ser correto. Com aquilo que você faz, ser correto. Correto. O correto vai te levar a ser uma pessoa pacífica. Pacífica, que é justiça, paz. Paz não quer dizer você ser passivo. Quer dizer justamente isso. É você trabalhar pela paz, pelo bem, que vai ter uma maior harmonia. Paz na família. Paz nos relacionamentos. Paz no seu viver diário. Você tem que buscar uma pessoa que preza pela paz. Em primeiro lugar, buscar a paz. Buscar e ter paz. Buscar e exercer a paz. E sempre, às vezes não, sempre para ter paz é preciso traçar linhas, né? Linhas bem colocadas, né? Linhas que eu digo é sobre limites. Limites, todo relacionamento, toda relação, todo viver deve ser regido por essas regras, por essas linhas, né? de limites, que você não ultrapasse aquela famosa frase, o seu direito começa onde o meu termina. E o meu dever começa também. Onde o meu dever começa onde o seu direito começa. Então o meu direito começa onde o seu termina. Então tem que ter essa coisa para que haja paz. Quando você vai encontrar pessoas que não exercem essa paz, é aquilo que Davi vai falar no Salmo 37, foge. E Jesus ensina, foge, se afasta. Às vezes a gente vai precisar se afastar. Seguir a paz com todos, necessariamente, não é sair abraçando todos, beijando todos, porque nem todos devem ser abraçados. Porque, infelizmente, comparando, como Jesus sempre gostou de comparar, pessoas com árvores, muitas pessoas são espinheiros. E você não pode sair abraçando espinheiro. Não tem como você abraçar espinheiro, não tem como você beijar espinheiro. Você vai se furar todo. Você faz o quê? Quando você vê um espinheiro, você afasta dele. Não toca nele, deixa ele quieto lá na dele e você se afasta. A paz, muitas das vezes, será seguida dessa maneira. Você se afasta daquilo que causa problema e que não sabe viver em paz. Você é um filho da paz, se afasta. Quando te perseguirem na cidade, foge para outra. É assim que Jesus manda. Então, buscar em primeiro lugar justiça, paz. Agora vem, isso aqui é no mundo, isso aqui é terreno. E qualquer pessoa deveria fazer isso, independente de ser crente ou não crente. O que vai diferenciar agora é nesse outro ponto que Paulo vai dizer. Porque às vezes as pessoas gostam, e realmente, infelizmente, quando as pessoas, eu estava meditando nisso ontem à noite, antes até de pegar nesse texto. Às vezes a pessoa se torna crente, se torna religiosa, e muitas vezes acontece aquilo, realmente o Becker já disse. Às vezes a pessoa se torna um pouco pior de se relacionar do que ela era antes. E não deveria ser assim. Porque olha aqui, paz, justiça. Às vezes você vai se tornar uma pessoa mais na sua, realmente. Às vezes você vai se tornar uma pessoa mais reservada. A depender do que você luta, das suas guerras, das suas lutas, né? Você vai se tornar uma pessoa mais reservada. Porém, jamais uma pessoa não relacionável. Jamais uma pessoa... Pelo contrário, se você em primeiro lugar busca o reino de Deus, que não é religiosidade, é paz,
justiça. Paulo deixa muito claro, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus. Não é só você ficar, é bom você orar, mas não é só ficar 24 horas orando, 24 horas cantando, indo para a igreja, só indo no monte, indo aqui, indo acolá, nas vigílias, não. É paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Porque às vezes transformamos cultos, vigílias, essas coisas em paz, justiça e alegria. Porque é mais difícil buscar paz, justiça e alegria do que fazer esses atos religiosos. Os atos religiosos é mais fácil de fazer. Tem muita gente que participa de 15 cultos e não tem paz. E nem pratica a paz. Se você convive com a pessoa, você sabe que a vida da pessoa é uma guerra. E ela está disposta a guerrear com qualquer um. E não é justa. Tem pessoas que fazem vigílias, roda, pula, canta corinho, pinta o sete, mas não é justa. Não busca justiça, porque é mais fácil você fazer esses atos religiosos, litúrgicos, do que buscar a justiça. Buscar a justiça é mais difícil. Buscar a paz é mais difícil, em primeiro lugar, do que você fazer esses atos religiosos. E se nós buscarmos em primeiro lugar a paz e a justiça, a gente vai ver que nós nos tornamos pessoas muito melhores, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, e mais fáceis. Pessoas não problemáticas, por assim dizer. Menos problemáticas. Problemática podemos até ser, mas um pouco menos. Cada vez mais que a gente busca o reino de Deus, a gente vai nos tornando menos problemáticos. Menos problemáticos na sociedade. Menos problemáticos na família. Menos problemáticos. Porque a tendência de quem busca em primeiro lugar paz e justiça é se tornar menos problemático. Pelo menos essa é a ideia da paz e da justiça. Agora, passamos para o ponto onde Paulo eleva esse nível para o que é espiritual. Alegria no Espírito Santo. Por mais que você busque a paz e a justiça, a sua alegria não está necessariamente nessa paz terrena, nem na justiça terrena, está no Espírito Santo. Aí você subiu de nível. E o que quer dizer isso que Paulo está falando aqui através do Espírito Santo? É exatamente um dia, quando Jesus envia seus discípulos, quando Jesus recebe os discípulos de volta, os discípulos vêm super alegres, super felizes, porque eles haviam expulsado demônios. Eles disseram: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio, demônios ficaram sujeitos a nós, foi coisa incrível, nós estamos aqui bestificados de tanta alegria. E Jesus vai dizer para eles: não vos alegreis porque os espíritos malignos se sujeitaram a vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que a vossa alegria seja porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então você agora subiu de nível. Você passou para uma fé no reino vindouro. Você passou agora, você não faz só porque você é um materialista, acredita que tudo vai acabar. E essa vez você está vivendo, você vai tentar fazer o melhor que você pode fazer, porque você só tem isso aqui mesmo. Não, você subiu de nível. Você tem uma alegria a mais no seu coração. Você é alegre, você tem a alegria da salvação. Que Davi, quando perde essa alegria, ele ora para Deus no Salmo 51 e fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que se alegrem os ossos que o Senhor quebrou, viu, devido ao meu pecado. Por favor, me dá de novo essa alegria, que é a certeza da salvação, a certeza de que nada está perdido, não é nem tudo está perdido, não, nada está perdido. Um dia Jesus vai voltar, um dia Jesus vai retribuir a cada um conforme as suas obras, e você está caminhando para isso. Você tem a certeza da tua salvação. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então você precisa buscar essa alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e essa alegria no Espírito Santo. Então, se você não tem convicção da sua salvação, se você ainda não tem a esperança certa, que a esperança na verdade é a certeza da salvação do seu coração. Não, se Jesus voltar hoje, eu vou subir com ele, porque em primeiro lugar eu busco a paz, a justiça e graças a Deus essa alegria no meu coração, no Espírito Santo. É estar em paz com Deus, saber que você está em paz com Ele. Ele não está em guerra com você, ele não está com ira de você, Ele não quer te destruir porque você está em paz com Ele. É aquela certeza que Jesus, quando termina por discípulo, fala: eu estou em paz. Eu sei que o Pai está o tempo todo comigo, porque eu o amo e faço a vontade dEle. E Ele não tem me deixado só.
Já viram como Jesus estava em paz, caminhando para a cruz, ele diz isso? Eu estou em paz, porque o Pai não tem me deixado só. Eu amo e tenho feito a vontade dele. Eu estou em paz com ele está em paz comigo. Em nenhum momento ele tem me deixado só. É essa paz, é essa alegria no Espírito Santo que o crente tem que ter. Por isso devemos buscar, é o que Jesus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, devemos buscar, como já dizemos aqui, justiça, sabemos o que é, eu dei alguns exemplos. Paz também, dei alguns exemplos. Sermos pacíficos, pessoas que prezam pela paz, que priorizam a paz, como meu irmão gosta sempre de dizer. Tem uma coisa que a gente deve priorizar sempre, é a paz, em qualquer situação, sempre a paz. Ela é melhor do que qualquer outra coisa, melhor do que a guerra, melhor do que a bravura, melhor do que tudo. Até a Bíblia vai dizer isso, Salomão vai dizer que o homem que contém o seu espírito, que se contém, ele é melhor do que o que conquista uma cidade sozinho. Ah, o herói é o que conquistou uma cidade sozinho. Não, o herói é aquele que se contém. O herói é aquele que retém sua ira, que retém em nome da paz, em nome de ficar de boa, em nome da conciliação. É esse cara que é o herói. O herói não é o que entra na cidade matando todo mundo e conquista. Simeão e Levi não foram heróis porque destruíram-se quem? Eram heróis? Então Salomão vai dizer, melhor é o que se contém, é o homem que consegue conter seus instintos, conter seus impulsos, do que aquele que toma uma cidade, conquista uma cidade. É melhor do que Alexandre o Grande, o cara que sabe se conter. Então, paz, justiça, e aí vem o ponto final, que é alegria no Espírito Santo, que é esse reino de Deus que você busca, que devemos buscar em primeiro lugar. Amém? Então, nesse momento, devemos orar, pedindo a Deus, se alguém não tem ainda a certeza da sua salvação, se alguém, como diz Davi, em algum momento teve, mas perdeu, então é hora de buscar, igual Davi fez no Salmo 51, né? Ele que é sempre bem observado no Salmo 51 de Davi, que ele não pediu para não perder o trono, ele não pediu para não perder a coroa, em nenhum momento Davi pediu isso a Deus. Oh Deus, não deixa eu voltar para o campo de ovelhas não, a ser só um mero camponês, me ajuda para continuar sendo rei. Em nenhum momento Davi pediu isso. E nem quando ele enumera o povo e peca, e Deus fala, ó, você quer fome, você quer que por 3 meses eu te entregue na mão dos seus inimigos, ou você quer outra coisa lá, peste? Eu vou mandar 3 coisas. E Davi fala, só não me deixa cair na mão dos meus inimigos, mas a horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo, mas então deixa eu nas mãos de Deus. É pior do que cair na mão de qualquer coisa, mas deixa eu na mão de Deus, porque eu sei que pelo menos o que foi citado o tempo todo aqui, muitas são as misericórdias do Senhor. Por mais que Ele me castigue, eu sei que nele há misericórdia. Nos homens, meus inimigos, não há misericórdia não. Então, eu prefiro cair na mão de Deus. E deixa Deus escolher o castigo que Ele tem. Estou na mão dele. Fala para ele, Gaide, que eu prefiro ficar na mão dele mesmo. Deixa eu na mão dele. Ele decide o que vai fazer da minha vida. Mas Davi em nenhum momento pede para não perder o reino. Ele se preocupa em receber de volta a alegria da salvação. Ele se preocupa em não retirar dele o Espírito Santo. Por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Foi o que Deus fez com Saul. Tirou o Espírito Santo de Saul e a gente viu como Saul se acabou. Então, precisamos da alegria no Espírito Santo. Porque mesmo uma pessoa que tenta seguir a paz, que tenta ter a justiça, se ela não tiver alegria no Espírito Santo, ela pode acabar como Saul. Em algum momento. É uma pessoa perturbada, uma pessoa doida, uma pessoa cheia de altos e baixos, completamente depressiva e sem rumo, sem norte, sem destino e de um final trágico. Então que a gente possa buscar sempre paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós te damos graças por Jesus, te damos graças pela tua palavra. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, porque precisamos desenvolver, ó Deus, esse viver em paz, justiça
e na alegria do Teu Espírito Santo, Pai. A alegria da salvação, a alegria de termos o nosso nome no livro da vida, a alegria de saber que somos amados pelo Senhor, a alegria de saber que somos filhos, apesar de nós, apesar de tudo, mas somos amados, Senhor, por Ti. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça para buscarmos todos os dias, em primeiro lugar, o Teu reino. Em primeiro lugar, Pai. A partir daí, todas as coisas nos serão acrescentadas, Pai. Podemos trabalhar, podemos fazer todas as outras coisas do nosso dia a dia, desde que, em primeiro lugar, a gente tenha sempre a busca pelo reino de Deus, paz, justiça e alegria, que vai além dos compromissos litúrgicos, vai além, Senhor, dos cultos, vai além desse momento que temos, que é bom, que é maravilhoso, de reunião, de adoração, mas vai muito além, Senhor. Abrange todo o nosso viver, abrange o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Nos ajuda a viver dessa maneira para a Tua glória, para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Outro ponto importante, só para fechar, dessa justiça, que essa justiça sempre está ligada ao amor, né? Que é exatamente a justiça de Deus, que ela não está dissociada. Às vezes nós mesmos crentes temos um péssimo hábito de dissociar. Falar, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Não, nem na Bíblia está escrito isso. O amor e a justiça, elas andam juntas. Elas não se separam e não tem como dissociar uma da outra. É o contrário, a Bíblia vai dizer que o pai que ama o seu filho repreende ele. Repreende. Exerce a disciplina nele. Mas quando o pai ou a mãe odeia o seu filho, é quando retira a correção dele. E Deus vai dizer que Deus prova aquele a quem ama. Como um pai ao filho a quem quer bem. Então a justiça e o amor estão sempre juntos, amém? Vamos fazer assim com sua mão? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.